Artigo 46. O imposto de competência da União sobre produtos industrializados tem como fato gerador o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangeira, a sua saída dos estabelecimentos a que se refere o parágrafo único do artigo 51, a sua arrematação, quando apreendido ou abandonado e levado a leilão. Aqui a gente está falando do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, que incide então em 3 ocasiões distintas. A primeira delas é no desembaraço aduaneiro, que é justamente quando entra um produto internacional em território brasileiro. A gente chama esse IPI de IPI importação, porque justamente está incidindo sobre o produto que foi importado. Essa previsão não consta na Constituição Federal, ela está apenas no CTN nesse momento, mas o STF já validou como constitucional esse tributo justamente para que não ocorra a discriminação inversa. O que isso significa? A gente não pode tratar de forma mais gravosa o produto nacional do que o estrangeiro. Então, se incide IPI na produção nacional, se incide imposto sobre produtos industrializados dentro do Brasil, para que eu dê um tratamento justo para os produtos que são importados, a lei entende que eu tenho que incidir IPI também sobre os produtos fabricados em território nacional, quando eles entram aqui com o objetivo de proteger a produção nacional. O segundo fato gerador do IPI é justamente a saída do estabelecimento industrial. Industrializei o produto, tirei ele da fábrica, incide IPI. E a terceira possibilidade é quando eu arremato um produto que foi abandonado na alfândega e no momento da arrematação, como deveria ter acontecido no momento de uma importação normal, eu vou pagar o IPI novamente, só que ao invés de ser o importador, como esta pessoa abandonou a mercadoria e ela foi leiloada, será no momento da arrematação, pelo arrematante que adquiriu esses bens. Parágrafo único. Para os efeitos desse imposto, considera-se industrializado o produto que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a finalidade ou o aperfeiçoe para o consumo. Isso daqui é o conceito de industrialização nos termos da lei. Então, qualquer modificação que a gente tenha no produto, ainda que seja só para fazer um aperfeiçoamento na forma de utilizá-lo, pela legislação brasileira, é considerado como industrialização e vai ser objeto de incidência de IPI. Artigo 47. A base de cálculo do imposto é 1. No caso do inciso 1º do artigo anterior, o preço normal, como definido no inciso 2 do artigo 20, acrescido do montante do imposto sobre a importação, das taxas exigidas para a entrada do produto no país e dos encargos cambiais efetivamente pagos pelo importador ou dele exigíveis. O inciso 1 fala do fato gerador do desembaraço aduaneiro, ou seja, quando eu importo produto para o território brasileiro, qual vai ser a base de cálculo desta importação? O preço normal, ou seja, o valor aduaneiro acrescido de tudo que eu paguei naquela operação, imposto de importação e todos os encargos envolvidos nessa operação. Somo tudo isso, o preço do produto com esses encargos, aplico o percentual de IPI e aí eu pago o meu imposto sobre este montante. Inciso 2. No caso do inciso 2 do artigo anterior, o valor da operação de que decorrer a saída da mercadoria ou, na falta do valor a que se refere a linha anterior, o preço corrente da mercadoria ou sua similar no mercado atacadista da praça do remetente. Essa segunda hipótese é quando eu tenho um produto industrializado saindo da fábrica. Neste caso, qual vai ser a base de cálculo para eu aplicar a alíquota do imposto? Vai ser o valor da operação de fato. Por quanto está saindo aquele produto dali da indústria? Qual vai ser o valor dele que será cobrado? Vai ser R$50. Então, sobre esse montante eu vou incidir IPI. Caso, por algum motivo, eu não tenha esse valor, então eu olho no mercado quanto custaria uma mercadoria como esta ou similar e faço por equiparação para eu encontrar qual é o valor dessa operação e poder aplicar a alíquota do IPI e calcular o imposto, portanto. Inciso 3. No caso do inciso 3 do artigo anterior, o preço da arrematação.
A terceira base de cálculo que a gente tem é para a hipótese de quando eu arremato uma mercadoria apreendida ou abandonada que foi levada a leilão, e aí nesse caso a base de cálculo para calcular o tributo vai ser naturalmente o preço que eu paguei no arremate, por quanto que eu comprei essa mercadoria no leilão. Essa é a nossa base de cálculo para o IPI. Artigo 48. O imposto é seletivo em função da essencialidade dos produtos. Quanto mais um item for considerado essencial, menor tem que ser a alíquota do IPI. Esse é o conceito de seletividade. Quanto mais essencial, mais baixa a alíquota. Artigo 49. O imposto é não cumulativo, dispondo a lei de forma que o montante devido resulte da diferença A maior em determinado período entre o imposto referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados. Parágrafo único. O saldo verificado em determinado período em favor do contribuinte transfere-se para o período ou períodos seguintes. A não cumulatividade é aquela técnica de tributação na qual ocorre o sistema de creditamento. E aqui está explicando para a gente como é que vai acontecer, que o IPI vai ser calculado seguindo essa lógica de não cumulatividade, de creditamentos e compensação de débitos e créditos conforme os períodos que o contribuinte apura o seu IPI. Artigo 50. Os produtos sujeitos ao imposto, quando remetidos de um para outro estado ou do ou para o Distrito Federal, serão acompanhados de nota fiscal de modelo especial, emitida em séries próprias e contendo, além dos elementos necessários ao controle fiscal, os dados indispensáveis à elaboração da estatística do comércio por cabotagem e demais vias internas. Cabotagem é o transporte marítimo entre portos brasileiros. Toda vez que a gente vai fazer mero transporte de mercadorias, a gente precisa de um documento fiscal que identifique de que se trata de uma operação de mero transporte, assim como ocorre no ICMS, para que justamente o Estado tenha condições de fazer esse controle, de averiguar se uma operação está sendo de fato apenas de mero transporte ou o que está sendo transportado, para qual finalidade, e assim possa segregar as mercadorias umas das outras e poder tributar corretamente. Esse é o artigo do CTN que nos indica que esse transporte tem que estar acompanhado da documentação adequada para que o Estado possa fazer o seu trabalho nesse departamento. Artigo 51. Contribuinte do imposto é o importador, ou quem a lei a ele equiparar, o industrial, ou quem a lei a ele equiparar, o comerciante de produtos sujeitos ao imposto, que os forneça aos contribuintes definidos no inciso anterior, ou o arrematante de produtos apreendidos ou abandonados levados a leilão. Parágrafo único. Para os efeitos desse imposto, considera-se contribuinte autônomo qualquer estabelecimento de importador, industrial, comerciante ou arrematante. De modo geral, a pessoa que está ou adquirindo o produto importado ou fazendo a importação, lá nos termos do conceito que a gente viu, que é o desenvolvimento de qualquer melhoria na matéria-prima ou num produto já acabado, porém modificado antes do consumo final. Por fim, a Constituição Federal ainda determina que o IPI não incide sobre os produtos destinados ao exterior, ou seja, sobre os produtos exportados. De modo geral, tudo que sai do Brasil e vai para o mundo tem algum benefício tributário. A ideia é que a nossa legislação tenta beneficiar para que a gente exporte e dificulte a barreira de importação. Então, o IPI é mais um desses exemplos. Quando eu trago mercadoria de fora para território nacional, eu pago o IPI, por mais que isso não seja uma industrialização, é um fato gerador desse imposto. E quando eu produzo uma mercadoria aqui dentro e vou exportá-la, ainda que parte desse produto sejam já importados, ainda assim, se eu fiz alguma industrialização e vou exportar, em regra, pela Constituição Federal, eu sou imune do pagamento do IPI. Não incide pagamento de IPI sobre esta operação.